Bom, nosso primeiro convidado é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor pela Colorado State University, nos Estados Unidos, tem MBA em marketing pelo ISAE-FGV, só para vocês sentirem, hein, quem nós vamos estar ouvindo aqui hoje. Ele é professor de graduação, pós-graduação e mestrado há mais de 30 anos, uma super experiência. É funcionário de carreira da Copel e diretor-presidente do IES, que é o Instituto Hermínia Santana. Olha que bacana esse instituto, um centro avançado de estudos do futuro, da inovação e da qualidade total. O IES é uma casa do saber, um ambiente para abandonar os vícios de rotina que às vezes a gente tem e respirar novos ares que favoreçam o desenvolvimento humano e empresarial e uma percepção mais aguçada do mundo à nossa volta. Então, além disso, o professor Rui, que vai participar conosco aqui agora, Rui Santana, é um grande apaixonado por viagens, principalmente por viagens de moto. Desde 2007, o Rui vem desbravando a América Latina a bordo da sua BMW. Nós vamos ver aqui algumas imagens. E uma das viagens mais marcantes que ele fez foi entre Curitiba e Nashville, nos Estados Unidos. Foram simplesmente, sabe quantos quilômetros? 14 mil quilômetros em 32 dias de muitas aventuras e muitas histórias. Rui, é com você. Eu vou lá? Obrigado, Amira. Vocês vejam que ser velhinho tem algumas vantagens, né? 3 vantagens. Tem lugar especial para você estacionar teu carro, te ajudam a subir na escadinha. O terceiro eu me esqueci. Eu conheci o Marcelo há uns 3 anos atrás. O Marcelo foi meu aluno na pós-graduação, nota 10. Eu fiquei muito impressionado pela experiência prática que ele tem nas disciplinas que eu leciono, e desde então passou a ser um amigo muito querido e meu assistente em algumas palestras e cursos que eu dou. Então eu queria agradecer ao Marcelo, que me dá a oportunidade, não só desse desafio, Marcelo, de fazer uma palestra em 15 minutos, mas principalmente de viver o que eu estou vivendo nesse ambiente tão cheio de energia, um ambiente tão bacana, com tanta afetividade. Obrigado. Bem. Obrigado, pessoal. Quando a gente fala em viagens, tem 2 palavras que estão sempre juntos, e a Mira falou isso muito bem, são experiências e conhecimento. Seja a viagem de motocicleta, seja a viagem de bicicleta, seja a viagem na cabine de um 777, como o comandante Fábio Jutzi faz todas as semanas. Aliás, um próximo convidado, né, Marcelo, aqui do Inktok, seja a bordo de um Boeing, seja de bicicleta, seja a pé, essas 2 palavras estão sempre juntas. Tenho 3 histórias rápidas para contar. A primeira história envolve o Dalai Lama. Eu tenho um filho que é budista já há muitos anos, e minha irmã também é budista. Eu não sou budista, mas gosto muito do Dalai Lama e das suas reflexões. E mesmo quem não é budista, tem que ver o Dalai Lama como o Prêmio Nobel da Paz. E eu sempre, nas minhas viagens, levo este livrinho. É um livro de bolso pequenininho. E esta primeira história que eu queria contar para vocês acontece na fronteira da Argentina com o Chile. E as coisas mais assim trabalhosas na viagem é você gerenciar o teu estresse e a tua paciência para passar nas fronteiras, que tudo pode acontecer. E nessa fronteira, nós estávamos nessa viagem 5 motos. E para o nosso azar, antes da gente chegar, chegou um ônibus com 40 pessoas. Logo, um local que não tinha fila, de repente ficou uma fila enorme. E 2 horas depois, a gente, então, chegou a nossa vez de carimbar lá os passaportes, e o oficial lá da fronteira estava muito irritado, muito estressado, e perguntou: onde estão as motos? E nós falamos: as motos estão lá, uns 30, 40 metros do local. Ele ficou irritadíssimo, gritou conosco e falou: ninguém autorizou vocês a colocar as motos lá,
Portanto, imediatamente tragam as motos para cá. E a gente trouxe as 5 motos, e ele começou, então, a examinar o interior, o que a gente estava levando. Ele começa com a primeira moto e examina tudo. A segunda moto é minha. E ele abre o bauleto, como a gente chama, né? Ele abre aquela caixa de trás, e a primeira coisa que ele encontra é esse livrinho, em cima, que está sempre comigo. E ele abre, e está lá dia 19 de janeiro. Eu me lembro bem que era aniversário do Renato, um amigo nosso que viaja junto. E então ele abre o livrinho, na fitinha vermelha, no dia 19, e leu. E daí eu perguntei para ele, você compreende o que está escrito? Porque ele fala espanhol, e o livrinho é em português. E ele disse assim, eu compreendo, sim. Fechou o livrinho e disse, vocês estão liberados. Então, vocês vejam o poder da palavra do Dalai Lama, né? Que faz com que um cara que está estressado, irritado, imediatamente muda. E, com certeza, vocês querem saber o que estava escrito, né? No dia 19 de janeiro. Ok? Veja que bacana, né? Para praticar com sucesso a generosidade e o dom, é necessário possuir previamente uma disciplina ética, certa perspectiva e princípios. A generosidade. Então, ele foi tocado, né, por essa mensagem tão bacana do Dalai Lama. A segunda história que eu quero contar para vocês é relativa à nossa última viagem. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, morei 5 anos lá. E sempre tive esse sonho, esse desejo de ir de moto, de Curitiba, da Vila Isabel, até os Estados Unidos. Então, em 2013, eu e meu amigo Juliano fomos. E há uns 20 anos atrás, mais ou menos, teve 2 pessoas de Curitiba que foram até o Alasca. Hoje é uma coisa mais ou menos comum, mas naquela época era uma coisa muito interessante, muito difícil, e eles escreveram um livro. E eu estava ansioso para conhecê-los, porque eu queria fazer um pedaço dessa viagem, fui falar com o Dr. Clodoaldo, que foi quem escreveu o livro de Clodoaldo. Poxa, eu queria tanto fazer essa viagem, qual é a dica que você me dá? Ele disse, não faça. Eu digo, como não faça? Não, é muito difícil, você vai ver na América Central, você vai ser extorquido, achacado, não faça. O que valeu para mim, ele me contou, quando eu entrei nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos, veio uma funcionária lá da imigração, loira, de olhos azuis, e disse, welcome. Ou seja, o cara chegou no paraíso, certo? Enfim, e essa era a minha expectativa, pessoal, de chegar nos Estados Unidos. Eu tinha certeza que eu ia chegar nos Estados Unidos, e alguém ia dizer, welcome, professor Rui, que bom que você voltou, né? Enfim, e, curiosamente, foi a experiência mais... não quero usar a palavra dramática, porque eu estaria exagerando, mas mais marcante de todas as viagens que eu já fiz. Só para vocês perceberem, a gente estou naquele cantinho ali, entre o México e os Estados Unidos, numa cidade que se chama Matamoros, no México, e nos Estados Unidos chama-se Brownsville. A fronteira ali é separada pelo Rio Grande, né? E essa é a fronteira. Nós chegamos tarde, tipo 11h30 da noite, eu e o Juliano. Ali está escrito, a Brownsville Veterans Port of Entry. Ali você entra nos Estados Unidos e você passa por 3 barreiras. A primeira barreira é a cancela. Pô, tem uma cancela, gozada, nos Estados Unidos. Já, abre a cancela e tá. E o que ele vê são os documentos da moto. A segunda parada é o pessoal com os cães farejadores. Também não tem problema. A terceira é o agente da imigração que autoriza ou não você entrar nos Estados Unidos, né? É o cara que vai pegar o teu passaporte, pá, vai carimbar e entrar. E, para minha surpresa, não tinha loira nenhuma, mira. E tinha um agente da imigração muito mal-humorado, irritadíssimo, e a primeira pergunta que ele fez foi, o que você veio fazer aqui? De uma maneira super agressiva, eu disse, senhor, eu estou vindo de Curitiba, 14 mil quilômetros, né? Ele não se sensibilizou e eu falei para ele, eu tenho um visto, senhor, de entrada nos Estados Unidos. E ele gritou comigo e falou assim, não vou gritar com vocês, o visto é só um convite, um invitation.
O visto não garante que você entre nos Estados Unidos. E esse cara, então, vocês vejam, 6 meses de planejamento, 14 mil quilômetros, aquelas coisas todas que me falaram que iam acontecer na América Central, não aconteceram. E este cara, naquele momento, ele tem o poder nas mãos de dizer, você não entra nos Estados Unidos. Ou seja, ele tinha o poder de negar. E isso é uma coisa que a gente vê bem e quem viaja muito percebe, como o pessoal da fronteira ou pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Então ele olhou para um coroa de 60 e poucos anos nas costas, que faz 14 mil quilômetros durante um mês, e ele olhou para mim e disse, você não vai entrar. Né? De novo, é uma coisa muito crítica isso daí. Felizmente a gente conseguiu, né, quem sabe com ajuda externa, né, que a gente entrasse, e eu já tive muitas vezes nos Estados Unidos. Foi o menor prazo de permanência que eu ganhei na minha vida, que foi 2 semanas. E, de novo, né, como às vezes as pessoas têm ali essa habilidade de te ajudar ou de atrapalhar. A terceira história é uma história muito legal. E é uma história que aconteceu na Guatemala. Eu tinha ideias pré-concebidas a respeito da Guatemala. Um país muito perigoso, que não pode, né, sair das estradas principais, etc, etc. E nós estávamos, então, a caminho lá do México e depois dos Estados Unidos, e chegamos numa cidade pequena do interior no final do dia, 6 e pouco. O meu companheiro, Juliano, quando começa a escurecer, ele começa a entrar em pânico. E está certo ele, porque a gente não deve viajar de motocicleta de noite. Né? Não deve, não só pelos perigos, sei lá, de segurança, de assalto, mas buraco na estrada, de noite a gente não anda, só em última análise. E a Guatemala é muito conhecida justamente pela falta de segurança, pelo menos essa é a ideia que eu tinha. E nós paramos num posto de combustível e o Juliano vê um carro de polícia e vai conversar para tomar informações, se vale a pena ou não, ou se é muito arriscado ou não viajar de noite. Então ele vai, e o Juliano tem uma qualidade legal, ele é muito conversador. Qualquer pessoa que ele encontra, ele vai perguntando informações para se atualizar. Ele fala com jovens, velhos, árvores, pedras, entendeu? O Juliano fala. E essa é uma qualidade que ele tem de estar sempre em tempo real, né, comandante? Atualizando os sinais, para ver o que acontece. E o Juliano fala com os guardas lá no posto de gasolina, será que vale a pena? Né, nós estamos preocupados, ou a gente dorme aqui. Daí o guarda pegou seu telefone celular e tal, espera um pouquinho, Passou uns 2, 3 minutos, ele falou assim, nós vamos levar vocês até lá. Então, de novo, uma pessoa, naquele momento, resolveu nos ajudar. Entende? Vejam como as experiências são interessantes. Tem uma pessoa que dá para si o poder de te complicar, e tem uma pessoa que puxa para si o poder de te ajudar. Então, nós fomos escoltados por 40 quilômetros, com um carro de polícia à noite na Guatemala, e disse, olha, a nossa jurisdição termina aqui daqui a 20 quilômetros. Não te preocupe, porque a gente vai... Não te preocupe significa não se preocupe, em espanhol, né? Ok. Então, o que acontece? Nós andamos 20 quilômetros, quem que estava lá? O outro carro de polícia, da outra jurisdição. Então, eles nos levaram mais 20 quilômetros, nos colocaram dentro do hotel, e ele pegou, me deu 3 telefones, e disse, amanhã cedo, quando vocês saírem, ligue para qualquer um desses telefones, a gente vem aqui pegar vocês. Não, amanhã cedo é de manhã, não precisa, e de fato não precisamos. Então essa é uma terceira história que eu queria compartilhar com vocês, e que mostra de novo o poder que todos nós temos, de com uma palavra, com um gesto, mudar a vida das pessoas. Não o dia, mas de uma forma geral, a vida das pessoas. Então, em conclusão... está aqui, ó, pessoal. Esses foram os guardas que foram os nossos anjos na guarda e que mudou completamente a ideia que eu tinha, por exemplo, da Guatemala. Né? Mostra que as pessoas, no fundo, são pessoas que podem tanto puxar o seu lado bom, como puxar o seu lado que não é bom. E esse é o nosso desafio, né? do dia a dia. Então, amigos, em conclusão, quando o Marcelo viu, ele disse, Rui, isso na realidade não são conclusões, são desafios. E eu gostei do que ele falou, e de fato são desafios. Porque não é fácil, né, a gente fazer isso daqui. E a primeira coisa até parece que
Até parece que a Mira tinha visto aqui a minha apresentação, ou eu tinha escutado ela, é isso que você falou. Quer dizer, é uma oportunidade maravilhosa de conhecimento, pessoal. Não só de história e de geografia, como um autoconhecimento. Você passa 8 horas em cima de uma motocicleta com um capacete, pensando na vida, nas coisas que você tem que fazer, nas coisas que você tem que deixar de fazer, né? E é curioso, por exemplo, a maioria das pessoas pergunta assim, pô, Rui, como é que vocês atravessaram o Canal do Panamá? Como sendo uma barreira intransponível. E isso é um erro conceitual, porque o Canal do Panamá é muito fácil de atravessar, tem uma ponte em cima, você passa em cima da ponte, entendeu? E essas ideias que a gente tem, às vezes erradas, né? De história, né? De geografia, e, na realidade, lá o difícil não é o Canal do Panamá. O difícil é a famosa floresta de Darien, que fica entre a Colômbia e o Panamá, e ali ninguém passa, né? É o único trecho da Pan-Americana que vai lá do Ushuaia até o Alasca que não tem estrada. Então, essas coisas todas a gente vai aprendendo, né? Ou seja, fique atento. Fique atento para perceber as coisas que estão acontecendo e que, às vezes, você não está preparado, né, para gerenciar e para aprender. 2 coisas. A segunda coisa é as experiências que eu compartilhei rapidamente com vocês. Todos nós temos a habilidade de mudar a vida das pessoas, né? Eu, logo que voltei de viagem, fui num banco aqui em Curitiba, fui pagar uma conta que eu achei que só se pagava naquele banco. Era um dia de tarde, não tinha ninguém, ainda mais o velhinho, vou na fila do velhinho, e a pessoa que me atende pega o carnê, passa o leitor para ler o código de barras, e não consegue ler. Daí ela pega o papelzinho, passa no outro aparelhinho, e não consegue ler também. Daí ela diz assim, não posso receber. Por que você não pode receber? Não, porque não consegue ler. Eu digo, eu sei, mas por que você não faz como eu faço? Tem uns numerozinhos embaixo do código de barras que você pode simplesmente digitar. E ela não digitou. Entende? Então, essas pequenas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, não só na fronteira, né, de um país para outro, mas que a gente pode, de fato, facilitar. E uma coisa que me encantou hoje, aqui com vocês, o traço comum de todos vocês, que eu percebi imediatamente, é a receptividade, é o afeto, é o sorriso, né? Isso é uma coisa muito, muito legal, né? Ou seja, e vale para todos nós. Por isso que o Marcelo diz, Rui, isso aqui é um desafio, não é uma conclusão. E eu concordo. Quantas vezes a gente, né, põe para fora o nosso lado inspetor americano que não quer deixar você entrar, certo? E quantas vezes a gente tem o nosso outro lado que diz, pô, eu vou te ajudar, cara. Dou nada, né? E a terceira conclusão é, seja grato às pessoas. Opa, como é que volta? Bem, não importa, né? Seja grato às pessoas que te ajudam, em todos os sentidos. E sempre tem gente que está te ajudando, né? É o mecânico que conserta o pneu da tua motocicleta, é o garçom que te recebe com um sorriso, né? É o policial que diz, eu vou te ajudar. Então, essa gratidão é uma coisa que tem que estar presente sempre na nossa vida. Ninguém faz nada sozinho, principalmente numa viagem disso daí. Uma viagem de 14 mil quilômetros. Bem, e principalmente os preconceitos. Eu fiz uma viagem agora, tem 2 amigos que estão indo para o Alasca. 2 médicos, o Sérgio Pitac e o Carlos Miller. Hoje eles estão entrando na Nicarágua. E com os tablets e tal, a gente acompanha em tempo real onde é que eles estão. Eu e o Juliano fomos com ele um pedaço da viagem e voltamos. E pela primeira vez de todas as viagens que eu fiz, eu fiquei doente. No último dia de viagem, ali no estado do Acre, nós entramos lá por cima no Brasil. Fiquei doente, tive uma crise renal, e vocês não sabem quem que me atendeu. E era um preconceito que eu tinha. Eu fui atendido por uma médica cubana. E eu, que sempre tive um preconceito enorme contra os médicos cubanos, caiu a minha cara. Porque eu fui atendido rapidamente, de uma maneira muito gentil. Até achei interessante, porque ela falou, puxa, a sua pressão está 13/8,
Eu digo, porra, mas ela não mediu a minha pressão? Como é que ela sabe? Vai ver que é uma técnica cubana, né, de medir pressão. Eu disse, não, mas você não mediu a pressão? Ah, de fato, aqui eu estou com outro pontuário. Então, foi menos mal, né? Mas, enfim, amigos. Então, isso aqui cai na prova, viu, pessoal? Conclusões do professor e tal. Conclusões não, né, Marcelo? Desafios. E, para encerrar, então, agora sem nenhum comentário, eu vou passar algumas fotos que a gente tirou e que mostram um pouco da nossa vivência e, principalmente, das coisas que a gente aprendeu e sempre está aprendendo. Olha o canal do Panamá aí, pessoal. México. E aí o nosso destino final. E esse último slide, vamos ver se vocês prestaram atenção aqui na aula do professor Rui. Esse último slide foi tirado no Equador. Nós paramos para fazer um lanche e essa é a foto. Você tem duas irmãs gêmeas. Uma é evangélica e a outra não é. Porra, genial! Não é genial essa daqui?